Segundo ponto que eu quero trazer para vocês, e esse é um ponto muito importante, sobre o nosso devaneio cripto, né? O Dirceu Emanuel Mesarroba aí, já é o segundo post que ele faz, que eu trago aqui para vocês, o que pode ajudar muito a cabeça de vocês. Eu vou ler a historinha dele toda aqui, é longa, se preparem, mas fiquem até o final, porque provavelmente esse é um dos depoimentos mais importantes que eu vou ler aqui no nosso canal. O depoimento dele, na minha opinião, foi tão maravilhoso e perfeito que ele pode ajudar outras pessoas, e eu acho que seria uma pena isso ficar restrito somente para a comunidade do curso Mestres do Bitcoin, da comunidade exclusiva aqui, tá? Então vamos lá, vamos ler o que o Dirceu falou, tá? Neste episódio de Devaneio Cripto, gostaria de pegar carona nos alertas que o Augusto Bax vem fazendo diariamente e compartilhar um pouco do meu ponto de vista sobre um assunto delicado aqui no grupo. E acredito que para qualquer iniciante no mundo repleto de otimismo, mascarado de intenções e ilusões, primeiramente um disclaimer. O post não visa incentivar ou convencer ninguém sobre o que é o certo ou errado, muito menos dizer qual a melhor escolha. Pelo contrário, o objetivo é fazer uma provocação sincera a todos para que avaliem o quão independentes somos neste mercado e se conseguimos administrar as influências positivas ou negativas aos quais nos apegamos inconscientemente das consequências que elas têm. Além disso, tentarei transcrever parte dos alertas que o Augusto faz em seus vídeos com a minha interpretação, podendo cometer algum equívoco. Então, desde já, caso o faça de forma equivocada, peço desculpas, tá? Mas ele foi perfeito aqui, na minha opinião. Em uma análise, então vamos colocar aqui, em uma análise breve de contexto macro, estamos vivendo um possível final de ciclo com índices atingidos seus. Isso é a opinião dele, tá, pessoal? Ele não está dizendo que a gente está em fim de ciclo, mas essa é uma opinião dele, tá? De forma frenética, movimento este originário de um impulso que já vinha ocorrendo há mais de 10 anos. Lembrando, Federal Reserve, lembrando, o SP 500 segue subindo durante 10 anos consecutivos, tá? Portanto, uma hora ele deve chegar ao fim. Mas o primeiro questionamento que faço é: o mercado cripto é diferente? A resposta é não. Nos últimos meses, vimos uma correlação entre os mercados tradicionais e o mercado cripto ser cada vez mais relevante. Consequentemente, a quebra do ciclo de alta do mercado tradicional possivelmente afetará os demais. Por um lado, considero isso positivo, pois pode indicar que o BTC e as altcoins estejam mais inseridos na economia tradicional do que imaginamos. Fora isso, não teorizei sobre esse assunto, pois seria algo raso. Outro ponto é que, se avaliarmos isoladamente os ciclos do Bitcoin, coincidentemente, também estaríamos próximos de iniciar seu tradicional bear market. Assumindo a contextualização feita como algo coerente, nenhuma certeza, ele botou porque a gente não tem como prever o futuro, obviamente. O próximo questionamento é, neste momento, qual o nível de risco percebido para você ao decidir por um investimento? Você, entrando hoje, acredita que o risco é baixo, médio ou alto? Se considerar baixo, acredito que você ficará exposto e otimista com resultados que busca. Se for médio, é possível que você esteja ponderando sobre a realização de parte dos seus lucros e acreditando na possibilidade de recuperar seus prejuízos no curto prazo. Mas ainda mais otimista que pessimista. Já se seus riscos são considerados elevados, os novatos estão com os conflitos internos. Aliás, os novatos estão com os conflitos internos em não saber para onde seguir, o que fazer e o pensamento mais perigoso em quem acreditar. Exposto isso, para este último grupo que direciona o que seguirá, pois trata-se de um assunto sensível para qualquer investidor e, ao mesmo tempo, as fontes de informação que utilizamos estão poluídas de clichês e armadilhas. A partir de agora, convido a quem interessar a pensar sobre a realização de resultado. Vamos lá. A realização é um texto grande, tá? Fiquem até o final porque vale a pena. A realização de resultado, lucro ou prejuízo, pode ser feita de duas formas. Adorei isso. Adorei isso aqui. Consciente, onde o investidor revisa os movimentos realizados, estratégias, pondera sobre o potencial existente, a qual tempo ele ainda pretende ficar exposto, as características do ativo e o comportamento que tem em cada cenário, bull, bear market, qual sua liquidez para aproveitar oportunidades, o potencial de outros ativos e o trade-off entre eles, entre outros. Em outras palavras, a decisão a ser tomada será fundamentada com dados, informações, contextos e tudo que tiver ao alcance do investidor. Exatamente isso que a gente ensina. Neste canal é exatamente isso que a gente ensina. Aqui não é grupo de sinais. A gente precisa
tomar decisões baseadas em fundamentos com dados e informações, seja dados on-chain, seja price action, seja análise fundamentalista dos projetos, contexto e tudo que estiver ao alcance do investidor. É dessa forma que no grupo de membros eu tento trazer a Nanda Gard para trazer os dados on-chain. Eu estudo sobre dados on-chain, eu trago o Thiagão Rocha sobre fundamentos e projetos. Eu trago o Stormer para fazer price action, análise de curto prazo para a gente e longo prazo também, com base na experiência dele de 20 anos. Então, basicamente, eu estou tentando criar o canal mais completo em relação a trazer traders e investidores ao nível consciente da decisão, não ao nível inconsciente. O nível inconsciente, que é o investidor que age instintivamente por medo, achismo, impaciência, impulso, opiniões de terceiros, expectativas e dados rasos, estratégias inconfiáveis, incapacidade de interpretação, ou pior, por clickbait na internet, sem considerar os riscos, tá? Muito bem, então ele categorizou os dois tipos de investidores, é exatamente isso, tá? Pergunta que todos devem se fazer constantemente. Hoje minhas decisões são conscientes ou são inconscientes? Se reconhecer que é inconsciente, ótimo. Dê um passo atrás, estude, revise seu setup, caso você tenha um. Caso entenda que está agindo de forma consciente, vamos para a próxima pergunta. Por que acredita nisso? Uma resposta possível seria: estudei o setup do Augusto e sigo ele, o qual funciona. Isso é correto. Se é compreendido o porquê de cada indicador, como funciona o motivo de estar tomando a ação, deixe o setup no momento em que está definido. Caso haja dúvida, a consciência não é plena e impactará na hora de tomar a decisão, o que remete ao objetivo deste questionamento. Hoje, se você segue o setup média de 8 e a maioria dos ativos perdeu a média de 8 e 21, com certeza você estará vendido, 100% líquido, certo? Se não, qual o motivo para manter o ativo? O BTC a longo prazo, assim perderá algumas oportunidades, mas se for um dinheirinho que não será utilizado, os fundamentos possivelmente garantirão seu lucro. Mas e as altcoins? Se for a longo prazo, um fator muitas vezes é subestimado, o tempo. Dependendo do horizonte que se vislumbre, ele irá te deixar preso no passado e os projetos do futuro liquidarão com o seu lucro. Perfeito! Perfeito, cara. Perfeito texto. Não existe resposta certa nesses casos. Simplesmente pontua-se os fatores de risco e oportunidades que para se tornar consciente e consciente devem ser levados em consideração. Agora, quando opta por segurar um ativo e fugir do setup da média 8, qual é o seu outro setup para esses ativos? Essa é a pergunta que você quer se fazer. Você quer se expor nas altcoins? Se exponha. Mas qual o setup que você vai utilizar para se expor nesses ativos? Esse setup ele está coerente? Esse setup que você vai desenvolver para as altcoins, ele está coerente com o risco que você está assumindo e o risco que você está assumindo com as altcoins, por exemplo? Então, mesmo com o investidor maior, seu capital também depende de um setup definido para determinados movimentos, pois no longo prazo nem tudo é lucro. E mesmo que tenha prejuízo, qualquer valor salvo se tornará oportunidade. A realização de prejuízo torna-se um assunto delicado, porque enquanto ele não é operada, o sentimento que se tem é que ele ainda não ocorreu. Consequentemente, a esperança te prende em algo que pode te levar para os dois lados, e quando é para baixo, dependendo do ativo, pode ser algo mais doloroso ou irreversível. Se você chegou nesse ponto, a realidade é a única, o prejuízo existe e precisa ser avaliado. Revise se é algo do ativo, se é reversão de tendência ou qualquer outro motivo, mas trace sua rota de fuga. Tenha uma rota de fuga, mesmo que seja o 1, mas evite chegar a 0. O verdadeiro sardinha não é aquele que comete o erro, mas sim aquele que não reconhece o próprio erro e suas limitações e continua a se deixar levar pelos ruídos do cardume. Dependendo do momento do mercado, esse assunto poderia ser considerado PIF. Entretanto, o BTC está em região importante que, se rompida, pode levar a patamares que hoje alguns não imaginam. O BTC já morreu várias vezes, esse último superciclo potencializou a alta, porque não irá potencializar a intensidade da queda, né? Lembremos, diferente de outros índices de mercado que têm seus indexadores mutáveis de acordo com o desempenho das empresas a eles atrelados, o mercado cripto está atrelado a um único ativo, manipulável e com vários players que tentam derrubá-lo devido ao seu potencial. O raciocínio acima não tem como objetivo fazer você realizar lucro, muito menos prejuízo indiscriminadamente. Pelo contrário,
é libertá-lo de qualquer clichê da internet que hoje faz muitos perderem dinheiro e provocá-lo, incomodá-lo ao ponto de fazer com que todos os seus ativos sejam revistos. E seu objetivo de longo prazo como investidor e não como torcedor, torne-se uma realidade a fim deste caminho. Acredito que este grupo evoluiu muito e ainda tem muito a oferecer. Sucesso a todos e desejo as melhores decisões, tá? Esse é o curso, esse é o grupo do curso Mestre do Bitcoin, comunidade Mestre do Bitcoin, que o pessoal que entra somente é aquele que comprou o curso e está há pelo menos 15 dias no curso e se respondeu todas as perguntas perfeitamente, pode entrar aqui. Eu achei esse texto dele incrível, é um resumo prático de tudo aquilo que a gente tenta ensinar, não só no curso, mas nas lives diárias que a gente tenta passar, tá? Esse é o valor, basicamente, que a gente precisa ter. Vamos lá. O pessoal tá falando o seguinte, conversa para boi dormir. Justamente quando a pessoa tem esse tipo de pensamento, é que ela não vai conseguir ser rica. Simplesmente isso, tá? Por quê? Porque esse é o resumo geral do pensamento de um investidor profissional. O Dirceu Emanuel Mesa Arroba se tornou finalmente um investidor profissional. Ele já tinha feito outro texto uma vez, e esse justamente é o resumo, é o que separa as sardinhas que vão perder e ruir todo o seu patrimônio em tendência de baixa no mercado cripto, daqueles caras que vão conseguir fazer dinheiro no longo prazo e se tornarão multimilionários, tá?